Duarte, vai começar o treino do Flamengo, né? Essa coletiva foi antes do treino. Na verdade, está começando o treino do Flamengo. Já já a gente vai lá com o Álvaro Loureiro, vai trazer mais detalhes com o Edja. Coelho, guardado hoje, né? No CT Ninho do Urubu. Ele havia combinado com a diretoria do Flamengo se reapresentar somente na quarta-feira. Então vamos na expectativa da chegada ou não do colombiano e o Flamengo no mercado, Eugênio. Flamengo no mercado. A informação de ontem, o Flamengo está em busca aí desse segundo homem de meio campo. Gerson, revelado no Fluminense, jogador que se transferiu para Roma da Itália, teve uma temporada na Fiorentina, 40 jogos ele fez na temporada. E estava a caminho da Rússia. Tem propósito do Dínamo. Só que parece que o Flamengo entrou no circuito aí. Já houve até uma conversa do pai dele, que é o representante, com o Bruno Spindel, com o Marcos Braz e até com o Jorge Jesus. Informações de que o Jorge Jesus já bateu um papo por telefone com o Gerson. É uma boa? É o nome ideal para encaixar nesse meio campo, Eugênio? Difícil a gente precisar isso. Pode ser que sim. Pode ser que ele chegue e se encaixe e seja um jogador de destaque. Eu me encantei com o Gerson vendo ele jogar na seleção sub-20 ainda, um sul-americano, quando ele apareceu ali. Aí o Fluminense já trouxe para o time principal e ele ali alternou bons e maus momentos, né? Conheço vários torcedores do Fluminense que não gostavam e continuam não gostando do Gerson. Que tem qualidade técnica, mas era um jogador irregular. Mas agora ele já conquistou experiência europeia. Eu acho que é isso que procura o Jorge Jesus. Alguém que já tem uma mentalidade do tipo de jogo da Europa, né? Da intensidade, do posicionamento, da atitude em campo. Mas nós estamos vendo aí alguns lances do Gerson esse ano na Fiorentina. Se não me engano, esse foi o primeiro dos 3 gols que ele fez na Série A desse ano. E ele primeiro, a Fiorentina terminou em 14º lugar o campeonato, 3 pontos acima do primeiro time rebaixado. Ela lutou até a última rodada contra o rebaixamento e aí no empate com o Genoa, os dois se livraram do rebaixamento na última rodada. O Gerson não fez uma temporada brilhante. Mais um gol, esse contra a Roma, né? A lei do ex aí, porque ele é da Roma emprestado à Fiorentina e fez esse gol de fora da área. Ele fez um outro gol roubando uma bola, pressão na saída de bola e acabou fazendo o outro gol dele na temporada. E ele na Fiorentina, ele jogou como segundo volante. Jogou também como primeiro volante e jogou como meia mais avançado. Ele não teve uma posição fixa ao longo do ano. Jogou também pelo lado do campo. Jogador de lado, né? Aquele meio campo que vai e volta. Ou seja, ele pode dar várias alternativas ao Jorge Jesus na composição do time do Flamengo. Mas não é um jogador que esteja se destacando. Sim. Que mereça um grande investimento. Não, arrebentou no campeonato italiano. Não arrebentou. Teve uma temporada mediana num time que esteve perto do rebaixamento. Tanto é que ele vai para Roma em 2016, ele fica 2 temporadas, né? Ele já chega em meio de temporada 16-17, 11 jogos na Roma. Depois, na temporada seguinte, 31 jogos. E aí ele é emprestado à Fiorentina, que não exerce a prioridade de compra. Ele retorna, ele está de volta a Roma. E aí a informação na Europa é que a Roma está negociando o jogador com o futebol russo, com o Dínamo de Moscou. E agora o Flamengo entra no circuito, entra na parada. Aliás, voltando aqui para o estúdio aqui, um outro nome que ontem recebi essa informação, Juan Jesus, viu? Zagueiro, lado esquerdo. A gente está vendo lances do Gerson. Vamos falar do Juan aqui? O Juan Jesus, zagueiro revelado no Internacional, enfim, o Juan, da Internacional, passagem pela Roma também. Recebi a informação que o Flamengo teria feito uma consulta. Imediatamente tentei contato com uma pessoa que é diretamente ligada ao staff, faz parte até do staff do atleta. E sempre estou em contato com essa pessoa. Visualizou a mensagem, fui direto. O Juan foi procurado pelo Flamengo, visualizou e não respondeu. Para quem tem uma experiência legal já em apuração, para mim isso já é um sinal. Senão já descarta. Não, nada a ver. Visualizou, não respondeu, eu entendo o seguinte, não posso dar detalhes. O Juan é outro caso, assim, semelhante ao do Gerson nesse aspecto. É um jogador sem grande destaque, mas que tem experiência europeia. Eu acho que talvez o Jesus esteja buscando isso. Jogadores que tragam o modo de pensar do futebol europeu para o Flamengo, que possam dar ao time do Flamengo esse pensamento, essa atividade, essa intensidade, essa leitura de jogo que se exige na Europa.
Não que venham por serem grandes destaques. O Juan não é. Inclusive, chegou a jogar como lateral esquerdo. Foi. Um longo período, não exatamente como zagueiro. Na Inter. Não é, e na Roma. É. E foi capitão nos dois times. Sim, ele não é tecnicamente um jogador vistoso, mas é alguém que tem mentalidade europeia. Foi convocado pelo Tite lá no início. Ele foi da seleção olímpica. Ele tem convocações, né? Acho na principal também. Ele chegou a receber oportunidades. Ele estava naquele grupo que perdeu a final para o México. Né? Aquele grupo jovem, que inclusive tinha o Neymar como grande destaque também. Repercutindo um pouquinho a entrevista coletiva do Léo Duarte, ele disse uma declaração interessante. 70% do que o técnico apresentou até agora, ele nunca tinha visto. Olha só, é verdade. Não passou despercebido. Eu falei, caramba, tanta novidade assim do Jesus, né? Será que o Léo Duarte não tem tanto lastro assim, né? Um jovem jogador, não trabalhou com tanta gente, né? Mas foi exatamente isso que o Flamengo buscou, né? Ao contratar o Jorge Jesus. Vou trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. A ideia de mudar os padrões. E aí, no dia a dia, os jogadores vão assimilando isso. E a gente espera que a chegada do Jorge Jesus ao Flamengo possa mudar não só o Flamengo, como puxar o futebol brasileiro para cima. Mas ele tem que entender no dia a dia como é que ele vai aplicar essas mudanças, porque uma mudança muito radical assim, é difícil, né? Tem que ser uma coisa que vai sendo construída no dia a dia. Você destacaria alguma coisa do jogo treino, do amistoso contra o Madureira, independentemente do placar, do que você viu em campo, de postura tática, enfim, você já vê aí uma tendência para a sequência do Flamengo na temporada? Uma postura tática muito agressiva, muito até, vamos colocar assim, ousada. Porque ele abre mão de um jogador de meio campo para colocar mais um centroavante. E aí ele exige de todos os jogadores do Flamengo que tenham consciência da necessidade de marcar. Todo mundo tem que pegar, porque quando você abre espaço no meio de campo, você vai dar a possibilidade ao adversário de chegar. Se essa bola não parar lá na frente, se os homens de frente não tiverem intensidade na marcação, na retomada dessa bola, o Flamengo pode sofrer atrás. Vamos pra lá então? Bora. Bora, partiu. CT Ninho do Urubu, Álvaro Loureiro, que não está do lado de dentro, né? Acompanhou a entrevista do Léo Duarte, mas vai liberar a imagem hoje, Álvaro? Como é que tá a programação nessa quarta-feira? Bom dia, Álvaro. Olá, Calheiros, bom dia para você, para o Jackson, para o Eugênio Leal, para todo mundo que acompanha o programa. Pois é, a gente está aqui dentro do CT, mas numa área em que a gente não tem o acesso ao campo, né, onde vai ser realizado o treinamento daqui a pouquinho. Nesse momento, os jogadores estão na academia, fazendo um trabalho de força. Daqui a pouquinho o pessoal vai para o gramado e aí a gente vai poder acompanhar alguns minutos, como tem sido de praxe, né, no trabalho do técnico Jorge Jesus. Ele abre uma parte do treino, geralmente o comecinho, a parte do aquecimento ali. Aí depois os jornalistas têm que se retirar. Hoje treinamento na parte da manhã, como eu disse, os atletas já estão na academia, o trabalho bastante intenso, né, comandado pelo técnico Jorge Jesus. A gente acompanhou a coletiva do Léo Duarte, assim como outros jogadores, elogiando bastante esse começo de trabalho do técnico português, até como zagueiro. O Léo Duarte é um zagueiro muito jovem, né, terminou a sua formação aqui no Flamengo, chegou para o time sub-20, destacando que vem aprendendo muito com os ensinamentos que o português vem trazendo nesse começo de trabalho aqui no Flamengo, assim como outros jogadores elogiando bastante o novo comandante. Hoje a grande novidade por aqui é a presença do Cuéllar, né, o volante colombiano que participou da Copa América, foi eliminado com a Colômbia nas quartas de final, se reintegrando nesta quarta-feira, voltando a trabalhar normalmente com os companheiros. E o primeiro dia de trabalho dele com o Jorge Jesus vai começar aí também a trabalhar sobre os ensinamentos, né, do técnico português. Então daqui a pouquinho a gente vai poder acompanhar uma parte dessa atividade. Só para falar um pouquinho de mercado, viu, pessoal? O Flamengo deve formalizar uma proposta pelo Gerson, né, meia, que pertence à Roma, está emprestado à Fiorentina, jogador formado no Fluminense. O Flamengo tem interesse nesse jogador. O Gerson está de férias aqui no Brasil, já teria se reunido aí com dirigentes do Flamengo, já conversou inclusive com o Jorge Jesus, que aprovou a contratação e pretende usar o Gerson naquela posição de segundo volante, né? Aquele jogador que vem buscar a bola na defesa e começa a criação das jogadas, o papel que o Diego fez no jogo treino contra o Madureira no último fim de semana. O detalhe é que o Flamengo deve ter concorrência e o Dinamo de Kiev também está na parada, vai oferecer 10 milhões de euros para Roma para ter o jogador, então o Flamengo vai ter que convencer os italianos a negociar com o Flamengo. O Gerson tem interesse em voltar para o Brasil, ficar mais perto da família, já teria aceitado também
a proposta de jogar no Flamengo, os salários já estariam acertados, é um jogador que pode pintar, outros reforços também podem aparecer, um zagueiro, o Léo Duarte comentou sobre isso na entrevista coletiva, disse que se chegar um novo zagueiro, se ele for de alto nível, vai ser muito bem-vindo, porque vai qualificar o grupo que está sendo montado para buscar os principais títulos da temporada. Tem também conversas sobre lateral esquerdo, um centroavante, que é um pedido do Jorge Jesus. Enfim, o Flamengo se preparando dentro de campo nessa intertemporada e também de olho no mercado, novas peças podem aparecer. Daqui a pouquinho, então, uma parte do treino aberta por aqui, eu volto a acionar vocês ao vivo aí no Bom Dia Fox para a gente mostrar ao vivo aí essa atividade comandada pelo técnico Jorge Jesus, pessoal. Legal, valeu, Álvaro, prioridade sua. Pintou aí o treino do Jorge Jesus, só chamar e a gente quer ver mais um pouquinho aí das atividades do Jorge Jesus, que ainda hoje você vai ver no Bom Dia, hein? Jorge Jesus elevando o Flamengo, hein? Na Europa, em Portugal especificamente, o que tem se falado do Flamengo é uma enormidade. Teve transmissão do jogo contra o Madureira. E sobre o Cuéllar, nos próximos dias, a diretoria deve se reunir com o staff do atleta. Vai provavelmente dar uma valorizada no Cuéllar, né? Aí apresentando uma nova proposta de permanência aí no clube, para afastar de vez qualquer tipo de especulação. Essa reunião deve acontecer hoje, no máximo essa semana aí, com o staff do